Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que está estudando conosco o livro Trilhas da Libertação. Estamos hoje no capítulo 27 do livro. É um capítulo muito interessante, muito conclusivo em certas situações, que eu vou pedir a tua atenção para estar conhecendo como é que o movimento da vida se faz para resolver questões complicadas. Às vezes, sabe, meu irmão, minha irmã, a gente fica aí reclamando da vida, porque a vida não me ajuda, porque isso, porque aquilo. E às vezes a vida está preparando toda uma situação para o teu benefício, para o meu benefício. Às vezes isso não é do jeito que eu queria, mas ela está arrumando, sabe? Nós estamos aí nos volteios da vida. Bom que a gente esteja nele. Porque se eu não tiver, eu estarei nos rastejos da vida. Estarei rastejando. Eu não quero isso, nem você. Então vamos para os volteios, ou seja, aquilo que a vida faz para nos ajudar, para nos proporcionar situações, né, mais profícuas, né, para o nosso espírito. Então, o nosso capítulo 27 hoje, do Trilhas da Libertação, foi intitulado pelo Filomeno de Noites de Angústias. Você vai ficar impressionado, impressionada com este capítulo. Então vamos lá. O irmão Ernesto meneou a cabeça contristado. Agora o Dr. Hermann era tomado por mistificador. Lembra que eles estavam atendendo uma criança com problemas de leucemia, né? E essa criança foi atendida pelo Dr. Hermann e o médium Davi entendeu que era diferente daquele mistificador, daquele outro, né? Só que a mulher dele não entendeu isso, falou que ele era o mistificador, sabe? Então isso é muito complicado. Por quê? O que a espiritualidade fez? Ela tentou retomar a mediunidade do Davi, agora com o Dr. Hermann muito mais pronto para servir com aquilo que deve ser. Só que a mulher dele, a mulher do médium, né, achando, né, que ia perturbar ali a vida deles, o que estavam cobrando muito caro para atendimentos, aí ela falou, não, isso aí é mistificador, isso aí está errado e tudo. E aí a questão é essa. Então o Dr. Hermann era tomado por mistificador. Como as criaturas veem apenas o que querem, o que lhes apraz e convém, então não se devendo violentá-las a fim de que despertem para a consciência de si, a única alternativa é amá-las, deixando-as livres para que aprendam mediante as próprias experiências. No momento em que o Dr. Carneiro Campos, utilizando-se da energia peculiar aos espíritos nobres, afastou o comensal da perturbação, surpreendendo, Fernando o envolveu em contínuas descargas fluídicas, impedindo-o de fugir do recinto. O Davi, né? A mesma providência foi tomada em relação aos seus companheiros, que se sentiram aturdidos ante o inesperado, abandonando a atitude de mofa e passando a exteriorizar significativo receio na face. Eles estavam prevendo que alguma coisa muito séria iria acontecer. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo trazer o Davi para as coisas, né, que eram necessárias à prática perfeita da mediunidade dele. Né? Tratavam-se de espíritos arregimentados entre as ordens de ociosos e vadios da erraticidade inferior, submetidos a imposições descaridosas dos emissários do soberano das trevas, que deles se utilizavam para tarefas de perturbação inconsequente, enquanto os adestravam para investiduras mais graves, de acordo com as características morais de cada um. De certo modo, eram
intimidados por outros sicários que os exploravam, ameaçando-os de punições cruéis nas regiões inditosas. Periodicamente eram levados a acompanhar as disciplinas aplicadas naqueles que se negavam à submissão ou não logravam realizar as tarefas conforme lhes eram impostas. Vigorava entre eles o regime do terror, da bajulação e da insegurança. Ignorantes da realidade espiritual e destituídos de valores morais, que não amealharam durante a reencarnação, vagueavam na inutilidade, esfaimados de energias e enfermos, até serem arregimentados por aqueles que os submetiam e exploravam. Colhidos pela própria armadilha, receavam os próximos acontecimentos que desconheciam. Vejam vocês que interessante essa informação. Então o espírito está encarnado, mas ele não cria nada de útil para ele. Ele vive uma vida de efemeridades, né, de apogeus ilusórios. E aí o que acontece? Chega no mundo espiritual, ele não tem uma consistência psicológica, emocional e espiritual para se manter entre os espíritos bons, aqueles que estão trabalhando para o bem. Então eles ficam zanzando por aí, livres, né? Tentando perturbar a paz dos outros, tentando perturbar e sendo utilizados pelos espíritos trevosos para fazer o mal agora determinado. Então o espírito trevoso quer fazer um mal para alguém, então ele utiliza desses espíritos que não têm correspondência nenhuma com a vida, que não sabem nada, e fala, vai lá e faz isso, pode deixar que eu faço e tal. E vai nessa brincadeira toda, e vai nessa arruaça, nessa anarquia que a gente tem que evitar. Então isso é importante saber, é importante a gente raciocinar no que nós estamos fazendo na nossa encarnação. O fenômeno biológico da morte, ao libertar o espírito das amarras carnais, apenas transfere-o para uma outra dimensão, preservando-lhe os valores positivos ou não com os quais se ouve no mundo. Deparando-se com a própria realidade, permanece errático, associando-se a outros com os quais se afina, assim formando, qual ocorre entre os homens encarnados, hordas e legiões perniciosas. É o que nós acabamos de dizer, né? Cuidado, minha gente, vamos viver uma encarnação mais saudável, mais moralizada, mais inteligente? Quando algum se dá conta da própria situação, caindo em si e se resolvendo pela mudança de comportamento, diligentes benfeitores que o assistem, sem que o saiba, ocorrem em auxiliá-lo, recambiando-o para outro campo vibratório, no qual se reeduca, reconsidera atitudes, reprograma o futuro. A gente tem que pensar que tem campos frequenciais, né? Campos vibratórios. Em qual campo eu me encontro? Em qual? Eu me encontro nos campos mais baixos, de frequências inferiores, bem onda longa, que vão me levar para situações assim de uma vida bem simplesinha, né? Bem ligada aos vícios de toda forma, né? Ou eu vou querer uma coisa melhor? Entenda que a morte não vai modificar isso. Definitivamente a morte vai modificar isso. Nós é que vamos nos modificar. E é bom que se modifique agora, para quando a gente desencarnar, já tenha uma situação melhor. Então, amigo, amiga, não tem morte, tá? Nós vamos continuar vivendo. Agora, como eu vou continuar, eu que determino. Stefânio, o hábil mistificador, recobrando-se do choque, começou a exigir: liberte-me, sou peixe miúdo na sua rede, não tenho valor, apenas cumpro o meu dever, obedecendo ordens superiores, poupando-me problemas. Talvez ele recebe alguma coisa desses espíritos atrasados, desses líderes, né, para que ele trabalhe para eles. Alguma coisa lá, que a gente não sabe, né? Mas ele ganha disso lá, que ele acha que é um ganho.
Muito calmo, Fernando esclareceu. Bem o sabemos. Conhecemos pessoalmente a organização a que você pertence e temos interesse em contatar com seus chefes, especialmente com o soberano. Ocorre, porém, que nos encontramos investidos de relevantes compromissos morais e não dispomos de tempo para malbaratá-los como irmãos iludidos, como você, que se atribuem direitos a que não fazem jus, estejam ou não a serviço de quem quer que seja. Então, as pessoas aí que trabalham nesse mal, nesse campo negativo, eles acham que têm todo o direito. Eu tenho o direito de fazer isso. E não tem, minha gente. É o que nós temos que analisar. Eles não têm esse direito e ficam achando que são assim pessoas envolvidas. Não, o que eu estou fazendo é justo, porque está me atendendo, ou seja, o interesse pessoal. Desse modo, encerraremos hoje esses capítulos de perturbação e mentira que você tem experienciado. Mesmo que o nosso Davi resvale na alucinação que vitaliza e para a qual o amigo contribuiu, não mais terá acesso à hospedagem mental, nem acompanhará o desenrolar dos acontecimentos em pauta. Momento chega no qual cessa o livre-arbítrio individual e se expressa a lei. Toda liberdade tem limite, e este é a fronteira do direito, da alheia liberdade, sem o que se abrem os fossos da libertinagem, do desvario. Então, o nosso livre-arbítrio tem até um certo ponto. Usando mal, ele é tolhido para o nosso bem, viu? Você e os nossos irmãos, seus servidores, ficarão aqui detidos para posterior remoção no momento hábil. Os esclarecimentos eram enunciados de tom fraternal, mas sem margem de dúvida ou pieguismo de falsa compaixão. Aquela seria uma longa noite, uma noite de angústias, de incertezas e dores. A única certeza que existe é a do incessante amor de Deus por todas as criaturas. Estavam num domingo, né? Lembra que ele atendeu uma menina e agora eles estavam se preparando para ir para o clube, não é isso? Ia ter lá um leilão, né? Ele precisava participar daquele leilão. A arrogância de Davi, seu desequilíbrio, alcançaram o patamar do absurdo quando ele passou a armar-se como providência contra assaltantes ou inimigos pelos quais se dizia perseguido. Intentou e conseguiu autorização para portar revólver, considerando as viagens que empreendia e os riscos a que, segundo afirmava, estavam submetidos. Nessa noite, após os cuidados com a aparência, tomou da pistola e colocou-a no coldre, à cinta. Prelibando as sensações porvindouras, desceu com a esposa ao térreo, tomou o automóvel e seguiu ao hotel de luxo, onde encontraria os amigos da sua estranha corte para o leilão e o jantar extravagante. Após a saída do casal, porque nada mais podíamos fazer ali, o Dr. Carneiro e o irmão Ernesto assumiram a responsabilidade de conduzir os companheiros equivocados a Estefânio para o nosso posto operacional, os companheiros equivocados e Estefânio, para o nosso posto operacional, onde a bondade do nobre Vicente cedera as instalações a cooperadores hábeis para o ministério em desdobramento. Naquela noite, não havia reunião normal, sendo-nos reservado tempo para as nossas atividades. Assim, instalamos os espíritos que conduzimos até que fossem providenciados os socorros necessários ao seu reequilíbrio. Alguns, temerosos de punições, crendo nos mensageiros mais poderosos e pertencentes a algum grupo adversário do soberano, prorromperam em pranto angustiante, suplicando piedade e ajuda. Havia em muitos deles sincero desejo de recuperação,
o que facultou a enfermeiros diligentes separá-los dos demais, que os menoscabavam com expressões chulas, a fim de prestar-lhes conveniente assistência. Os outros aguardariam as diretrizes compatíveis que lhes seriam sugeridas. Nesse momento, o abnegado Vicente recebeu informação de que Raulinda, aturdida e magoada em si mesma sob a reação do adversário em processo de reencarnação e sitiada psiquicamente por outros membros do clã do soberano, programava-se para o suicídio. Raulinda queria suicidar. Lembra da Raulinda? Aquela médium lá do grupo? O doutor Carneiro anuiu em acompanhá-lo, levando-nos enquanto Fernando, o doutor Herme e o mentor Ernesto ficaram cuidando dos pacientes que trouxemos à casa espírita. Quando chegamos ao lar da amiga aturdida, deparamos com um espetáculo deplorável. Tomada de pavor e revolta consigo mesma, encontrava-se cercada por espíritos perversos e zombeteiros que a crivavam de acusações cruéis, gerando um psiquismo pestífero, venenoso. O reencarnante lutava para romper o liame magnético que o atava os zigotos. Você lembra que ela estava grávida e aquela pessoa que ela havia prejudicado muito no passado e que se tornara então um obsessor dela, estava reencarnando através dela. Né? Então ela ouviu mediunicamente os reproches, sarcasmos e ameaças, desequilibrando-se. Recordou-se de certa substância venenosa que havia em casa para erradicar roedores e predispôs-se a tomá-la, induzida pelos adversários impiedosos. Aí vamos uma informação para aqueles que tentam suicídio: você está sendo, pode estar sendo terrivelmente assediado por esses espíritos atrasados. No momento desse, meu irmão, para tudo e ore. Sabe? Saia desse campo vibratório, porque o suicídio não vai resolver o problema de ninguém, só vai agravar. Não recorrer à oração, embora convidada à prece pela avó desencarnada que assistia. Nessa emergência, ante a ameaça do pior, a veneranda senhora recorrera ao dedicado Vicente. Os bulhentos perturbadores não nos perceberam a chegada e continuaram no cerco infeliz. Quando as criaturas se deram conta do intercâmbio, da interferência dos espíritos nas suas vidas, quando as criaturas se derem conta do intercâmbio, da interferência dos espíritos nas suas vidas e instruídos nas técnicas de equilíbrio moral e emocional, agasalharem as ideias superiores, que eles serão psicoterapia excelente, salvadora, mudarão a paisagem das aflições humanas para melhor. Tem que acontecer isso aqui no mundo, né, minha gente? Que seja através de mim, através de você. Vamos mudar o teor vibratório do mundo pela nossa participação mais efetiva da vida, sem aceitar essas informações erradas, injunções perigosas que chegam até nós. E a gente às vezes aceita com uma facilidade, né? Antes de resvalarem pela rampa da revolta, ou da depressão, do vício ou da violência, aprenderão a precatar-se contra o mal e a vitalizar o bem, poupando-se muitas dores que a sua invigilância lhes acarreta. Enquanto o Dr. Carneiro passava a aplicar energias que dissolvessem a tela vibratória sombria que a asfixiava, o irmão Vicente punha-se em oração e lentamente fazia-se visível, aureolando de safirina luz que se for intensificando até iluminar o cômodo. Os espíritos perturbadores ficaram confusos. Uns saíram em disparada. Outros, ainda vinculados aos hábitos religiosos do passado, ajoelharam-se exclamando: é um anjo de Deus, misericórdia. O sereno mentor, encerrando a súplica, respondeu-lhes: sou apenas vosso irmão, que vos vem clarear as trevas da ignorância e despertar-vos para as responsabilidades esquecidas. Vede a própria jovem a quem aturdis. É nossa irmã, que se inicia no sagrado mister da maternidade. Certamente não escolheu a maneira ideal para isso,
porém necessita alcançar o cometimento para o próprio, como para o bem do filhinho que irá renascer. Deixai-a e ide, vós também em paz. Havia tal vibração de amor e de ternura que eles suplicaram: ajudai-nos, tende piedade de nós, anjo do Senhor. Estamos perdidos, agoniados, em desespero. O que fazer? Orai, reconsiderai vossos atos por meio de sincero arrependimento e abri-vos ao bem. Emissários divinos virão em vosso auxílio, tão logo permaneçais nos superiores propósitos de elevação e de reequilíbrio, e de confiai. Não vos faltarão socorros, tende ânimos. Comovidos, alguns a outros abraçados, os bulhentos arrependidos abandonaram o recinto. Deus vos abençoe, exclamou o venerável guia. Dei-me conta naquele momento da elevação do irmão Vicente, que nos apresentava humilde e discreto. Os seus títulos de enobrecimento eram relevantes e expressivos. Característica essencial dos espíritos nobres é a humildade sem jaça, que nunca se ensoberbece, tampouco se subestima ou se autodesconsidera. O ser humilde, assim, o é sem exaltar os dotes que lhe exibem o que deveriam ocultar, não chamando atenção. As vigorosas energias do Dr. Carneiro de Campos pouco a pouco romperam a estranha rede que apertava Raulina e foi dissipada, desaparecendo. A jovem respirou algo aliviada e começou a reflexionar melhor. Deu-se conta do perigo que a cercava, correu ao banheiro e derramou conteúdo letal, libertando-se do crime ameaçador. Pranto espontâneo dominou-a em desespero. Você vê, meu amigo, minha amiga, que ela já estava com veneno para tomar, né? Mas aí os espíritos atuaram, graças a Deus, né? Os malfeitores ali foram embora e ela atendeu, ela entendeu que não podia fazer aquilo, né? O Dr. Carneiro dirigiu-se ao reencarnante em tom paternal e admoestou com ternura, demonstrando-lhe a providencial oportunidade para a reparação dos débitos por parte da futura mãezinha e apaziguamento dos conflitos que o maceravam. Então ele já estava ligado à mãe, mas ele ouvia, né, o Dr. Carneiro falar isso para ele. Afinal, todo perseguidor é alguém em si mesmo molestado. Infeliz, sem discernimento, envenenado pelo ódio, sandeu, sem rumo nem diretriz. Nesse momento, Raulinda lembrou o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e, depois de orar, abriu e leu comovidamente. Voltava à normalidade, desde o desagradável acontecimento do consultório. Recobrava o ânimo, a coragem para enfrentar os desafios resultantes do passo equivocado, sem tombar em gravames maiores. O irmão Vicente utilizou-se do momento em que ela se deteve a meditar na página lida e inspirou-a, convidando-a à reflexão, à mudança de atitude para melhor definitivamente. Ela captava nos refolhos da alma a palavra segura e severa do mentor, predispondo-se a uma nova conduta, reabastecida pelo potencial da fé que lhe cumpria acionar. Abria-se para a sua atual existência um capítulo novo, libertador, conduzindo-o no rumo da felicidade. O bem atuante, aceito, venceu o mal transitório desagregador. A sua e a existência próxima do filhinho teriam agora o seu curso normal. É claro que os últimos acontecimentos foram levados ao soberano das trevas, que tomou novas e formidantes providências. Resolveu-se por aceitar o rapto da equipe dirigida pelo Dr. Carneiro Campos. A melhor maneira de realizar o enfrentamento seria por meio de quem mais facilmente lhe acolhesse as insinuações. Fernando conseguira infiltrar-se nos seus labirintos, tomara conhecimento das suas técnicas e armadilhas, pois que para isso viera com o venerável Esculápio desencarnado. Sabíamos que não podíamos defrontar.
por enquanto, em razão dos desígnios divinos, já que ele fazia parte do programa das provações e expiações terrestres, pelo fato de ainda sermos inferiores àqueles que nos movemos no planeta, necessitando dos espículos e das dificuldades do caminho para o progresso da evolução. Todavia, tínhamos como objetivo desbaratar os planos mais extensos que ele elaborara, cooperando com algumas vítimas em potencial que estavam lutando para conquistar o reequilíbrio, para se apaziguarem com a própria, assim como com a consciência cósmica. Bonito isso aqui, né, meu amigo? Consciência cósmica. O que é a consciência cósmica? É a vontade de Deus para os seus filhos. Então é preciso a gente entrar nesse nível de consciência, né? Que é o bem para todos nós. Como ele diz, ainda estamos no mundo de provas e expiações, precisamos delas, mas que a gente possa apazigar o coração, né? Para entrar em contato com essa consciência cósmica. E nesse mistério estava sendo conseguido, embora o médium Davi, por livre opção, resolvera marchar com os próprios frágeis equipamentos, a sua defecção não significaria fracasso de nosso programa, mas insucesso dele mesmo, o que muito lamentávamos por antecipação. Por isso, todos os investimentos possíveis lhe haviam sido concedidos. Terminada a tarefa, retornamos ao núcleo de atividade onde nos aguardavam os demais amigos. Passava da meia-noite quando se adentrou Daniel, cooperador desencarnado da nossa sociedade espírita, trazendo informações a respeito de Davi. Daniel fora designado para acompanhá-lo, auxiliá-lo no comportamento, tentando evitar-lhe as explosões temperamentais resultantes da soberbia que poderiam gerar conflitos graves. Imediatamente seguimos ao clube elegante, onde nos deparamos com uma cena profundamente constrangedora. Pelo que nos relatou Daniel, durante o leilão que houve lá, né, Davi interessou-se por uma peça antiga e resolveu-se por adquiri-la. Um oponente natural dispôs-se a competir com ele. O preço tornou-se muito alto. Vocês já viram o leilão, né? A pessoa vai dando preço, vai dando lances mais altos só para ganhar, para dizer que ele é o melhor. Isso aí não funciona, né? Então o preço ficou muito alto e Davi arrematou com júbilo e estardalhaço. Ou seja, ele ganhava dinheiro fazendo essas cirurgias, né? Com espíritos atrasados, e aí ele usava esse dinheiro para essas coisas aí desnecessárias, né? O opositor revoltado explodiu com referências acusatórias. O seu dinheiro é ganho pelo Dr. Erma e, portanto, em grande quantidade, como charlatão e explorador da credulidade e da ignorância generalizada. Eu não, eu ganho e vivo do meu trabalho. Ouviram-se algumas gargalhadas. Sacudido pela acusação intempestiva, Davi avançou irado e atirou-se contra o adversário, engalfinhando-se os dois em uma luta vulgar, até que alguns presentes e empregados da casa os separaram, diante do constrangimento de todos. Não cessaram o burburinho quando se iniciou o banquete. Davi exorbitou da ingestão de alcoólicos, o mesmo acontecendo com o outro. Profundamente perturbados, olhavam-se à distância e rilhavam os dentes. É igual animal, né, gente? Coisa feia, né? Rilhar os dentes, isso é coisa de animal, né? E ameaçavam-se. Ameaçavam-se. Necessário assinalar que o soberano retomara as rédeas da pugna, havendo destacado um dos seus companheiros em pessoa, que, cientificado dos detalhes do programa, veio definir a situação. Havia planejado uma cena de sangue, que daria início a sucessivos acontecimentos funestos. Fora ele que induzira o vencido no leilão a proferir a acusação vexatória contra o médium invigilante. O irmão Ernesto, de imediato, percebeu a gravidade do momento. Davi encontrava-se possesso pelo ódio e semi-incorporado pelo adversário desencarnado. Técnico em obsessão, ele seguia dominando os painéis mentais do sensitivo
porque se encontrava sem o menor controle sobre os seus atos. Vamos observar aqui essa palavra, essa frase que ele colocou aqui, o Filomeno, né? Técnico em obsessão. Ou seja, são treinados. Por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Nos lugares que nós vamos, essas bebidas, gente, bebida alcoólica é um problema, né? Em todos os sentidos. Está na hora de fecharmos os bares, você não acha? Está na hora. Tudo sucedeu com rapidez. Subitamente, acionado por um comparsa do obsessor, o oponente de Davi levantou-se e, aproximando-se da mesa em que ele se encontrava, golpeou-lhe a face. Quer dizer, a coisa voltou agora sob a ação dos espíritos obsessores. Imagina você lá num clube e vendo uma cena dessa. Que coisa, né? Davi ergueu-se e sacou da arma. Pronto. Feito o problema, né? O irmão Ernesto pôs-se em oração, irradiando sucessivas ondas de amor e paz. Os comensais, o pessoal, né, ficaram petrificados nas cadeiras. O impacto da cólera, no então, foi de tal natureza e o choque tão terrível que, antes de acionar o gatilho, Davi levou a mão ao peito, deu um grito e tombou fulminado por violento, brutal infarte do miocárdio. A cena foi terrível. Gritarias, pessoas correndo, providências de emergência, transporte do corpo inerte a uma clínica especializada. Amigos, tarde demais. Davi estava desencarnado. Felizmente, a sua impulsividade não gerou danos mais graves, exceto os problemas para si mesmo. O Dr. Hermann Grass encontrava-se comovido quanto nós outros, o irmão Ernesto e o Dr. Carneiro, seguiram o corpo a fim de ministrarem a assistência compatível ao recém-desencarnado. Encerrava-se de forma lamentável uma existência que poderia ter sido coroada de bênçãos, caso Davi houvesse trilhado outros caminhos, aos quais fora conduzido várias vezes, mas que renitente não quis aceitar. Fernando e nós permanecemos no recinto, repletos de exaltados em considerações frívolas e apaixonadas, a maioria com acusações ao falecido. Fernando desejava, porém, atrair a atenção de Tukhtamit, que fora na terra aliado e depois adversário do atual soberano das trevas, agora seu soldo, braço da divina justiça, conforme se considerava. Então, meus irmãos, terminamos aqui esse capítulo. Capítulo complexo, não é? Davi desencarnou. Tantas possibilidades ele teve, né? Tanta ajuda ele teve. E não atendeu a ninguém, a nada. É uma lição para nós. Tome cuidado, né? Tomemos cuidado com as nossas vidas. Fiquem com Deus até o nosso próximo capítulo.